Graça e paz, igreja. Graça e paz. A paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor. Passando para deixar mais uma palavrinha que Deus ministrou. E hoje a gente vai falar sobre o reino dividido, que está lá em Lucas 11, do versículo 15 até o 26. Mas a gente vai falar aqui do principal, que é o todo reino dividido contra si mesmo será assolado, né? Aqui, essa passagem fala da blasfêmia dos fariseus. Amém, igreja? Então, o texto lá no versículo 17 fala assim, ó. Não, vamos começar pelo 16. Ou pelo 15, vamos lá no 15. Mas alguns deles diziam, expulsa demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Amém? E outros tentando pediu-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo eles os seus pensamentos, Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Amém, igreja? Amém. Lá no 23, fala assim, ó. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Amém. Aqui Jesus está falando aqui sobre um reino dividido, né? Reino dividido é sobre a igreja de Cristo dividida. Uma igreja dividida. Uma unidade dividida. Amém, igreja? Isso também a gente pode levar para dentro da nossa casa para ter um exemplo. O que é um reino dividido. Amém? E tem uma passagem da Bíblia que está lá na 1 Reis, que fala de Salomão e Jeroboão. O marido vai ler. Sim, no 1 Reis, capítulo 12. Aí, no contexto, o Roboão, que era filho do Salomão, ele herdou do reino. Salomão, ele herdou do Davi. Salomão, ele conseguiu guardar o reino unido. O Roboão, o filho dele, não vai conseguir. Ele vai escutar os conselheiros mais jovens e as consequências de tudo isso é que o reino do pai vai ser dividido. Você quer que eu leia um trecho? Não, quer ler? Vou ler um pouquinho. Porque essa parte assim é o livro 2, versículo 4. Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor torna essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu, volte daqui a 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido os conselheiros de seu pai e perguntou, que resposta vocês me aconselham a dar a esse povo? Eles disseram, se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram os seus conselheiros. O que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que eu digo a este povo que está pedindo é que eu torne suas cargas mais leves. Eles responderam, você deve dizer a seguir, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Amém? Amém. Então aqui a gente já sabe que na maioria das histórias da Bíblia, né? A passagem da Bíblia fala dessa divisão, né? Um reino dividido, né? Tanto é que Satanás foi expulso do céu porque ele queria dividir o reino de Deus. Amém? Amém. Então, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus expulsou Satanás do céu por causa do seu reino. E aqui a gente tem que aprender uma coisa que me deixa muito interessante, quando Deus fala que todo reino dividido contra si mesmo será destruído, né? E uma casa dividida cairá por cima da outra e será destruída. Não tem jeito, é ponto final, vai ser destruído. Então, o que eu quero entender, porque quando a gente fala nessa passagem do reino dividido, a gente pensa que é dentro da igreja, né? É o irmão que faz um grupo de fofoca, então está dividindo o reino. É a irmã que vai desviar, então está dividindo o reino, não. Aqui fala de uma união, é uma igreja. É como a minha casa.
Somos eu e meu marido. Então, o reino dividido é o quê? É o oposto. É eu querendo fazer as coisas para o reino de Deus e o meu marido não. Então, o reino dividido começa dentro da nossa casa. Se eu, por exemplo, eu tenho uma igreja, eu e meu marido, a gente administra essa igreja. Nós dois temos que estar unidos num propósito só. Amém. Amém? Eu e ele, nós temos que estar unidos num propósito só. Ele não pode estar para um lado e eu para o outro. Amém, igreja? Amém. Eu estou falando isso porque tem muitos casos na igreja, assim, de pastores e pastoras, né? Líderes e líderes, que estão dentro da igreja, né? Congregando, né? Levando aquela igreja diante, mas dividido, com opiniões divididas. Amém? Não digo que é, quando eu falo de opiniões, é aquilo que é do reino de céu. Se eu estou na igreja, entendeu? Então a minha casa é para o reino. E tudo que a gente faz para o reino do céu tem que ser de comum acordo. A Bíblia fala que não haverá... a Bíblia fala, lá no versículo... Tem um versículo da Bíblia, que ela fala, andarão dois juntos se tiverem o meu acordo. Então nós temos que estar junto com a palavra de Deus. Amém? Não adianta eu e meu marido estar... Por que eu falo? Porque é a união. Uma coisa é eu discordar, ele discordar comigo com alguma coisa pessoal. Mas que a discordância não pode não deixar de nos levar para o reino de Deus. Tudo que a gente faz para o reino de Deus tem que ser de comum acordo. Porque não esse reino subdivide. E a espada cai dentro desse reino. É onde se divide. Então as pessoas têm mania de colocar esse reino dividido achando que são as ovelhas que se dividem. Não. Começa no altar. Se um altar é dividido, tudo vai se dividir. Porque em comum acordo, se eu faço as coisas para o reino de Deus, então eu não posso pensar no pessoal. Meu marido não pode pensar nele. Nós temos que pensar no reino de Deus. Então, tudo que a gente faz para o reino de Deus tem que ter em comum acordo. E tem que ser baseado dentro da palavra do Senhor. Eu não posso tomar qualquer tipo de atitude ou qualquer tipo de... ter uma decisão sem eu ir na Bíblia e ver se é certo. Amém, igreja? Se a Bíblia se convém com a Bíblia aquilo que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Deus colocou tanta... Eu queria falar tanta coisa, mas Deus é maravilhoso, Ele vai limpando, né? Então, Ele vai limpando tudo que a gente tem que falar. Então, o que acontece aqui é que temos essa passagem de Lucas, né? Que fala. Né? Temos essa passagem, temos a passagem de Reis, temos de Mateus também. Né? Sim. Então... Satanás, ele veio para dividir reino. O reino é o altar. Se tem um altar dividido, a igreja já está dividida. A Bíblia fala, que Jesus fala, quem está comigo, quem não está, como é que é? A passagem? A Bíblia fala... Eu não sei, peraí, deixa eu achar em português, porque é complicado também. É o versículo 23. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Quem não é meu favor, quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta espalha. É. Então, a partir do momento que eu tenho uma igreja e eu sou, né? Eu administro essa igreja junto com meu marido, congrego, né, nessa igreja junto com meu marido, eu e ele nós temos que estar de comum acordo. Se a gente não tiver de comum acordo, essas coisas não vai dar certo. Ao respeito do reino. A respeito do reino de Deus. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia nós estamos vivendo numa situação, né? Porque quando eu falo de um reino dividido, eu estou falando do reino de Deus. Mas na época da primeira Reis, foi um reino, um palácio mesmo, né? Dividido, de reis para reis. Porque isso hoje em dia está acontecendo na nossa nação. Por que a nação brasileira está dividida?
Porque no mesmo tempo que um estava orando para Deus, o outro estava acendendo a vela para Satanás. Então não adianta eu estar dentro da igreja e acendendo vela para Satanás. Não adianta eu estar dentro da igreja, dizer que eu sou cristã e estar apoiando uma coisa que não convém na Bíblia. Isso é reino dividido. Satanás foi expulso do céu por causa disso. Sim, e no Mateus 25, Jesus fala, quando ele fala de divisão, você lembra das ovelhas e dos bodes? As ovelhas vão ficar à direita de Deus e os bodes vão ficar à esquerda. Vai ter uma divisão. As ovelhas vão herdar do reino de Deus, os bodes não. Por quê? Deus vai se separar. A ovelha segue o reino de Deus. E os bodes não. Então Deus, ele fala, Jesus é como pastor, que vai separar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. Então essa palavra, os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita, ela para mim, a palavra direita e esquerda já me diz tudo. A palavra direita e esquerda já me diz tudo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho a ocasião que eu tenho uma história que eu vou contar, que é de um casal cristão que tinha uma igreja, né? Eles tinham uma igreja, só que a divisão começou aí, porque um era a favor das coisas de Deus e o outro era contra. Mesmo ele falando da boca para fora de que ele estava nos princípios de Deus, mas o coração dele não estava. Porque aqui em casa eu e meu marido, se a gente vamos falar de eleição, estou falando que isso tudo também, vamos falar de eleição, porque vai falar da eleição. Imagina eu e meu marido, eu tenho numa igreja, eu votei num partido, meu marido votou no outro. Aqui a gente já fez a divisão já de reino. Já. Por mais que eu diga que muitos vão dizer assim, mas isso é pessoal. Não. Pessoal quando é a coisa só nossa. Mas quando inclui uma unidade, que é a igreja, quando inclui o reino de Deus, não é pessoal. As coisas de Deus, o reino de Deus não é pessoal. Quando eu sei que qualquer atitude minha, que qualquer escolha minha vai prejudicar o reino do Senhor, é contra o reino do Senhor, eu não vou fazer. Então, se nós dois somos pastores, o altar de Deus já está dividido. Agora tem que saber quem é bode e quem é ovelha aí mesmo. Isso aí. Porque se a Bíblia diz, se nós dois não andar em comum acordo, não funciona. Se nós estamos trabalhando para o reino de Deus, nossas escolhas tem que ser para o reino de Deus. O reino de Deus inclui muitas pessoas. Amém? Então, muitos pastores pegam esse contexto, esse texto do reino dividido, para usar como se fosse fofoca, né? Ou rincha de ovelha, não. O reino dividido começa dentro do altar. Não adianta você... É quando eu sempre falo, o primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta você ter a casa quebrada e querer administrar uma igreja, porque vai quebrar. E outra coisa... Quando o reino é dividido em cima do altar, a espada já está dentro dessa casa. A espada não vai mais sair dentro dessa casa. Porque eu não posso adorar a Deus e ao mesmo tempo acender a vela para o diabo. Amém, igreja? Então, quando a Bíblia fala do reino, quando fala que o reino dividido não subsiste, que o reino dividido não existirá, não suportará, vai cair. E a palavra aqui, quando ela fala do reino dividido não subsistirá, é um ponto final. É um ponto final. Então, o reino começa justamente na nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Se nada vai certo, eu não posso estar num lugar e meu marido no outro. Nós temos que estar juntos, no mesmo propósito. Amém? A partir daí, que a gente vai orar em cima para Deus abençoar. Então, eu não posso tomar uma atitude de mim que vá prejudicar o reino do Senhor. Amém? Então, nós temos que rever o nosso ministério. Porque tem muito bode, o bode é de dentro da igreja. Tem muito bode aí se achando ovelha. Bode que votou no partido ao contrário
e agora está em cima do púlpito se achando ovelha e dizendo que está certo. Ah, mas não tem nada a ver, isso aí não é pessoal. Pessoal é quando é só você. Mas quando inclui o reino de Deus, então não é pessoal. Uma coisa é eu fazer as coisas para mim, outra coisa é incluir o reino de Deus. Então isso vem de Deus. Todo mundo que é cristão, o primeiro lugar que ela procura antes de tomar uma decisão é a Bíblia. Se a Bíblia fala bode à esquerda e ovelha à direita, toda passagem da Bíblia tem esquerda e direita. Deus está ao lado do Pai, a direita ao lado do Pai. A Bíblia fala que Deus fala que toma na sua mão, me sustenta pela minha mão esquerda. Então, quando Deus repete muito a palavra direita, quando uma palavra ela é muito repetitiva na Bíblia, a gente tem que prestar atenção. Amém, igreja? E hoje em dia tem muito bode na igreja, dentro da igreja. Bode que tem igreja. E a ovelha, ela segue o pastor. E ela segue. O bode, ele derruba o pastor. Então, Deus tem me dado discernimento para aprender, né, de quem realmente segue ao Senhor Jesus e não. Quem segue a Deus e não. Porque esses Deus está separando. Tanto é que lá em Mateus 25 fala, Jesus é um pastor que ele vai separar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. Então você, pastor, você, pastora, que estão em cima do púlpito, mas já está com um reino dividido, para pensar, vê se está dando certo, porque a espada não vai apartar de vocês, não. Eu não posso estar em cima do púlpito, mas o meu coração... Deus, ele sonda coração, gente. Deus, o que a gente não enxerga, Deus enxerga. E o bode é isso mesmo. Parece que é. Tem tudo para ser uma ovelha. Tudo, até na fala, mas não é. Esse é o bode. E reino dividido já começa dentro da sua casa. Por isso que tem ministérios que não vai para frente. Porque enquanto a gente não cuidar do ministério, que é a nossa casa, o nosso lar, o nosso ministério não vai. É onde fala que reino dividido, o nosso ministério não vai para frente. Se eu tenho meu marido, se nós não estamos em comum acordo, se ele é Bolsonaro, vamos botar na eleição, porque o Brasil está dividido por causa disso. O Brasil está dividido por causa da mais escolha que nós... O cristão que colocou o Brasil nessa situação por causa das más escolhas que nós fizemos. Imagina eu aqui, eu sendo um partido e Leonel outro. Eu sendo um partido que é a favor de Deus, que está na Bíblia, e Leonel que não. Como é que eu vou explicar para minhas ovelhas no púlpito, no altar, o que é certo e o que não é? Aí minha mãe falou assim, mas isso aí é pessoal. Não, um pastor não é. O pastor, quando se vira pastor, ele se torna público. Ele não é mais pessoal. Então, já se torna público. Então, se eu bato no peito de falar, eu tenho muito orgulho do meu presidente, tal, vamos botar assim, então eu já estou dando ênfase para ser questionado. Amém? Então não é público. E como é que fica essa igreja? Um na esquerda e outro na direita. Como é que fica as ovelhas? Quando tem um casal de pastor, que um é da esquerda e outro é da direita. Ou é só subir o monte lá, levar lá as oferendas e tá tudo bem, Deus perdoa. Acha que Deus está... Vai ser simples. O bode, ele vai continuar a fazer o que ele quer. Ele vai seguir o que ele quer. O pastor que pode. Mas a ovelha, ela vai ficar completamente perdida. Porque ela segue sempre a voz do pastor. Mas se o pastor é um falso, um bode, uma falsa ovelha, aí vai ser complicado. Ela pode perder. Porque lá em Mateus 12 fala assim, quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Quem não serve a Deus, serve a Satanás. Como é que eu posso fazer escolhas de coisas que são totalmente oposto à palavra do Senhor? Por mais que eu não entenda. Né?
Hoje em dia estamos vendo o Brasil aí passando por essa necessidade, dificuldade toda aí. Só quem está sentindo é quem está no espírito. Quem está na carne vai continuar fazendo churrasco, né? Porque quem está na carne só pensa em churrasco, né? Então, quem dividiu foi os próprios crentes que dividiu. Porque até hoje eu não consigo entender um pastor ou um líder espiritual, não, um líder evangélico. Porque o espiritual vota até na Dilma de novo. Mas o evangélico votar na esquerda, onde o aborto, o LGBT, é tudo liberado. Amém, igreja? Agora eu queria entender aonde está vocês, pastores e líderes, que Bíblia vocês estão lendo? Que Bíblia vocês estão lendo? O que vocês estão ensinando na igreja? Ou a qual Jesus? Ou qual Deus que vocês estão adorando? Qual Jesus? Isso. O Jesus que não vai incomodar? O Jesus que vai te deixar tranquilo no teu pecado? Ou você adora o verdadeiro Jesus que vai te falar, não, isso aqui você não pode fazer. Como eu posso escolher um partido de esquerda sabendo que é tudo oposto do que tem na Bíblia, mesmo que eu não faça? Eu sou contra tudo isso, mas eu vou votar nessa pessoa. O seu voto, ele contribui para os abortos. Esse sangue vai para a mão de vocês. Esse sangue desses pequenos aí, que vão ser abortados, vai cair na mão de vocês. Sangue inocente que vai cair na mão de vocês. Eu não vou deixar de bater nessa tecla. Mas vão falar, mas não sabia. Sabia sim. Sabia sim. Sabe por que sabia? Porque a gente não faz... Um líder da igreja, um pastor, uma pastora, ela não faz nada sem antes consultar a Bíblia. E a Bíblia está tudo ali escrito, a menos que vocês não leiam. Amém? Está tudo escrito. Então é esse sangue que vai correr nas mãos de vocês. Hoje pode até estar ninguém sentindo ainda, porque não chegou na casa de vocês. Quando começar a chegar. E Deus é um Deus justo. Deus, ele não avisa, não faz nada antes sem avisar os seus profetas. Deus avisou antes para muita gente, mas sabe o que é? A gente não quer ouvir. A gente está naquela geração, como falou Leonel, a geração de Noé. Geração de Noé que, tipo assim, não acredita mais nos pastores. Geração de Noé não acredita mais no profeta. Geração de Noé, ela não está com surdez espiritual. Geração de Noé está com a dormência espiritual. Essa é a geração de Noé, entendeu? Além de não ouvir, né, os pastores de hoje, não acredita nos seus profetas. Então, o que Deus tem a dizer é que Deus vai cobrar. Por isso que eu falo que o primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta eu ter um ministério, minha família destruída, meus filhos não estão dentro da igreja. Não vem dizer para mim que ficou mais velho e desviou. Não desviou se você não levou a palavra. Porque a Bíblia diz, ensina seus filhos a andar pelo caminho que deve ser andado. Não se desviou é porque foi o exemplo que eles tiveram dentro de casa. Eu quero saber qual é o exemplo que vocês estão dentro de casa. Muitos vão falar assim, a morte vem para todo mundo, a adversidade vem para todo mundo, o cristão passa por tudo isso, sim. O cristão passa por luta, passa por morte, o cristão passa por adversidade, passa por sofrimento, passa por tudo isso. Mas quando a gente é justo, sabe o que a gente esquece? Quando a Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a Bíblia fala, aquele que busca o reino de Deus e é justo, a sua justiça, outras coisas serão acrescentadas. Esses que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, esses Deus vão cuidar. Por mais adversidade que a gente passa, por mais dificuldade, esse Deus vai tratar. Esse Deus vai cuidar, esse Deus vai prosperar, vai abençoar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que muito cristão sabe, muito crente está entendendo. O que eu estou dizendo aqui, aqueles que estão 20, 30 anos em cima de um altar e
continua errado. Dividindo o reino. Porque uma igreja só é dividida quando o altar está dividido. Eu não posso ter um altar que tem um pastor, uma pastora, um que é a favor das coisas de Deus e outro que é contra. E fazer um cenário e dizer que todo mundo não. Porque tem um orando para Deus e o outro acendendo a vela para o diabo. Assim por isso que Satanás foi expulso do céu. Mas a Bíblia não fala não sobre o aborto. Não, então assim, Salmo 139, versículo de 13 a 16. Davi explica. Só ler. É só ler. Resumindo, Davi ele fala que a vida começa diretamente na barriga da mãe. E Deus já tem plano por o que está dentro da barriga do nenenzinho. Então, quer dizer que é um ser vivo, entendeu? E eu não consigo crer com a pouca caminhada que eu tenho com Deus. Cada dia Deus está nos surpreendendo de abrir o nosso entendimento espiritual para entender que Bíblia a igreja está lendo. É isso, eu me pergunto, qual é o reino de Deus que eles que estão buscando? Que Deus é esse que eles estão buscando? Como é que eu posso ter uma divisão tão grande, tão nítida assim? Como é que eu posso ser de Marte, meu marido ser de Vênus? Eu vejo só vamos botar assim. Uma resposta a isso, Denise, é que as pessoas não sabem e não conhecem Jesus. Não sabem quem é. Porque se realmente eles têm intimidade com ele, eles vão falar... Mas é o espírito do engano, meu marido. Não posso, nessa direção. Mas é o espírito do engano, Leonel. A Bíblia fala, lá, que Deus fala, diga onde está o seu tesouro, que lá vai estar o seu coração. Então esse é o espírito do engano. Não adianta me dizer que não sabia, porque o voto não tem nada a ver. Não tem nada a ver quando é pessoal. Quando é uma coisa que não inclui outras pessoas, mas quando inclui uma unidade, quando o reino de Deus, aqui a gente está falando do reino de Deus, entendeu? É o reino de Deus. É a unidade, é a igreja que vai prejudicar, né? Que vai fazer essa divisão. A gente tem que refletir, gente. Porque o bode, ele sabe que ele é bode. Sabe. O bode sabe que ele é bode, ele está ali para isso mesmo, para dizer que não tem nada a ver, para dizer que você está variando, para dizer que você é nova convertida, tu não entende de nada. O bode é para interter, interter com reteté, interter com... é para interter, isso se chama bode. O bode para mim é para interter. E o bode ele nasce dentro da igreja, no altar. A divisão começa no altar. É no altar que começa a divisão. E quem é que está conduzindo esse altar? Quem é que está conduzindo esse altar? Como é que fica a cabeça das ovelhas? Tem um pastor que votou no Lula e um outro que votou e a esposa votou no Bolsonaro. Ou tem um que votou no Mourão e o outro que votou no Hugo Chávez, no Maduros. Tanto faz. Como é que eu vou explicar para as minhas ovelhas isso? Quem está certo, isso não é reino dividido, não. Isso não é lobo, não é lobo vestido de ovelha, não, gente. Me ajuda aí, vocês cristãos, porque aqui na França a gente está querendo entender. E eu agora todo o rolo que eu tenho, eu estou entregando. Quero nem saber. Deus não fica com rolo de ninguém. Reino dividido é isso. Altar dividido. E se a gente colocar para os dias de hoje, o Brasil está dividido por causa disso. Tinha muito lobo acendendo vela para o diabo e poucas ovelhas orando a Deus para a coisa certa. Então tudo que está acontecendo no Brasil ainda não chegou na sua casa. Mas vai chegar. Porque Deus conhece o coração de cada um e sabe todo aquele, como eu sempre digo, aquele que foi sem entendimento,
pela misericórdia de Deus, vai ser perdoado, que Deus perdoa. Agora, aquele que tem o entendimento da palavra, aquele que está muito tempo em cima dos altares, Deus vai varrer esse povo todo. Como fala Pedro, é melhor nem conhecer a palavra, porque vai ser terrível. Ele voltou, tipo como se chama, a porca no lamaçol. Voltou para comer o próprio vomito. Isso aí. E eu estou falando, igreja, para acordar. Acorda, desperta tu que dorme, igreja. Desperta, porque esse ano é um ano de desafio. Vai ser um ano, Deus tem me mostrado muita coisa mesmo. Não estou aqui para impressionar ninguém, não. Eu estou aqui para agradar a Deus. Ele fala, é para Ele. Né? Não estou aqui para impressionar ninguém, não. Acorda, igreja. Reveja. Um pastor, um líder que se preze não vai votar, não vai fazer uma escolha onde tem tudo no ruim. Acorda, igreja. Acorda, porque Jesus está voltando. E esse ano ele está passeando nas igrejas dele. E vai colocar a espada, porque, como eu falei, vai começar pela igreja. E a espada não vai apartar. Então, você, pastor, você, pastora, você, líder, reveja e vai pedir perdão a Deus. Pede misericórdia. Porque se foi uma coisa pensada, eu vou fazer, porque eu sei o que está errado, mas eu fiz assim mesmo, a conta vai chegar. Eu faço porque sempre o mesmo assunto. Eu faço por dinheiro. Benefício próprio. Jesus falou, você não pode seguir a Deus e a Mamon. Você tem que escolher. Mamon é o Deus do dinheiro. Benefício próprio. Que é a conclusão. O Brasil está mais dividido do que nunca. Nem sei como é que isso. É só Deus mesmo para tirar o Brasil. Quem não está nem aí, como eu falei, quem está na carne, quem é churrasco, não está nem aí. Vai continuar comendo, bebendo, dando-se em casamento igual Ló. Essa passagem aqui também de Ló, que fala que nos dias de Noé e Ló, que ainda é pior, né? Vai ser pior do que os dias de Ló. Por quê? Porque dando-se em casamento é homem com homem, mulher com mulher, né? Essas coisas assim, que não tem... É isso que faz, né? A gente casar, ter família, não. Dando-se em casamento é pior do que isso, né? Então, igreja, desperta tu que dorme. E eu vou continuar batendo nessa tecla. Se hoje o Brasil está dividido, a culpa é da igreja, que deixou os lobos tomar conta da igreja. E a gente até sabe quem é o lobo. Deus é muito bom. Deus sempre me revela um lobo. Eu tenho um mistério com Deus, que Deus sempre me revela um. Já me revelaram muitos, né? Mas sempre me revela um lobo e fala, sai fora. Sai fora que não é bom, não. Amém, igreja? Amém. A gente vai deixar esse papo para vocês aí, tá? Graças a Deus. Mas pensa bem que um reino dividido, ele não subsiste. Esse reino pode ser o reino de Deus, como foi lá no tempo de Lúcifer, que queria dividir o reino de Deus, e Deus expulsou ele. Pode ser na sua casa, porque tudo que começa errado dentro da nossa casa, termina errado. Primeiro ministério é a nossa casa. Primeiro ministério, porque é difícil, porque não. Não é difícil, não. Deus sempre capacita, não é difícil. Não é difícil. Se desviou é porque viu alguma coisa que aconteceu que não consertaram. Mas não é difícil colocar a casa em ordem, não. Se a gente colocasse a nossa casa em ordem, hoje em dia a gente não ia estar passando por muita vergonha que muitos passam. Se a gente escutasse a Deus e colocasse a nossa casa em ordem, hoje em dia não tinha muitos pastores passando vergonha. Não tinha muitos pastores passando vergonha. Porque sabe o que acontece? Um dia Deus sacode o tapete, gente. O que vai acontecer esse ano? Deus vai sacudir o tapete. Não é só daquele que é famoso, não.
É daquele pequenininho que mora lá no interior, lá, bem aquela igrejinha pequenininha lá que pensa que ninguém tá vendo. É dali que Deus vai sacudir o tapete, porque Deus entra aonde Ele quiser. Mas eu acho que as pessoas sabem disso, mas é tão difícil para elas, porque se arrepender e se arrepender não do que eu faço, é se arrepender do que eu sou. Aí é muito, muito difícil. Não, eu fico com pena, sabe, das ovelhas que estão sendo enganadas, gente. É o espírito do engano. É a ovelha que está sendo enganada. Está nítido, gente. Só quem não quer enxergar. Tem que ser uma lavagem cerebral muito grande, gente. Porque a primeira coisa quando eu chego na igreja é ver a vida do casal. É. Ver a vida do casal. Se eu sentir que a vida do casal não está boa, por que eu vou entrar num lugar desse, dentro da minha casa, da casa onde está boa? Você imagina no púlpito. Aí ele pode falar, a igreja de quem é Ah, a porque igreja é do pastor. é, Mas por que ela foi fundada? Qual é a história? É. Se interessar. Ah, né, Aí vocês vão descobrir. Eu não estou falando de adversidade, de discussão, não, porque isso no casal tem. Ele está falando do dia, o testemunho do casal, o testemunho daquela casa. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando se o Leonel me chamar de neguinha e eu chamar ele de branquelo, ou se eu falar que a cueca dele está no chão. Não estou falando disso, não. Estou falando do caráter. Não adianta a gente ser líder e Deus não deixar Deus tratar o nosso caráter. Então é isso que está faltando nas igrejas hoje em Nova Iguaçu. Deixar Deus tratar o caráter. Dizem que caráter não se trata assim. Deixa Deus te levar para casa, para a olaria, para tu ver se Deus não trata o teu caráter. Trata assim. Tem que se deixar tratado disso. É. Porque as pessoas não querem se arrepender do que elas são. Elas querem se arrepender somente do que elas fazem. Eu fiz isso, me arrependo. Tá bom. Mas verdadeiramente, arrependimento, eu me arrependo do que eu sou. Eu quero mudar. É isso. Então, eu estou aqui, ó, podem me cancelar o que for, gente. Pode até fingir que não existe. Porque eu estou aqui pro reino de Deus. Estou aqui fazendo as coisas para o reino do Senhor. Não estou falando nada para agradar ninguém, não. É para o reino do Senhor. E o Senhor falou, fala isso, eu vou falar isso. Que o reino dele não se divide. Quem está contra ele, quem tá contra ele, mete o pé. Amém. Então eu estou aqui para isso. Amém? Hoje foi um bate-papo, porque depois eu faço um resumo melhor. Mas é isso que Deus colocou no meu coração. Para avisa o povo de Deus lá, que Ele está vendo quem é lobo e quem não é. Como diz, eu conheço suas obras, sei que não é quente nem fria, é morna. Ai daqueles, e sem dizer que quando o reino se divide, é blasfema contra o Espírito Santo, e não tem perdão. Quando um reino se divide, é blasfemar contra o Espírito Santo e não tem perdão. Amém, igreja? Então, é essa palavrinha que eu queria deixar, que vocês parem para pensar. Desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Pare para pensar e veja quem está sendo lobo e quem está sendo ovelha. Quem está sendo lobo e quem está sendo ovelha. Quem é de esquerda e quem é de direita. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia que fala lá. Um bom pastor. A Bíblia fala. Deus é um pastor que separa que separa o bode para a direita e a ovelha para a esquerda. Não. Contrário. O bode para a esquerda. Para a direita e o bode para a Jesus é um pastor que separa os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. Mateus 25. Entendeu? Então, e outra coisa, ele ainda bota lá, ó. Ele ainda bota lá. Ele separa os bodes na sua esquerda e as ovelhas na sua direita. Então, as que tiverem à direita não serão banidas. Os que tiverem à esquerda serão banidos. Então, é para vocês pensarem qual Deus que vocês estão pregando na igreja de vocês. Qual é o Deus que vocês estão pregando no altar de vocês? Se é o Deus da esquerda ou se é o Deus da direita. Porque da esquerda. Deus da. Porque o da esquerda. Não tem. A Bíblia fala, é esquerda ou direita.
Porque a esquerda é Beuzebu e a direita é de Deus. Aí só para passar, Belzebu é o Deus das moscas. Para entender? Porque às vezes a gente ouça esse nome, Belzebu. O que é isso, Belzebu? Beuzebu é um Deus das moscas. Mais ou menos isso. Entendeu? E outra coisa, uma dupla de pastor, os dois têm que andar juntos na mesma direção, no mesmo propósito. Se houver alguma coisa do reino de Deus que não esteja de acordo, isso é divisão do reino. Tá? Não adianta falar, porque ninguém vai ver, Deus vê, e falar que está tudo bem, que não tem nada a ver, não, porque tem sim. Porque você que votou na esquerda, você votou para o aborto, para o homossexualismo, para o assalto, para a roubalheira, você votou, você participa disso tudo. Então é sinal que você tem que também tratar o seu caráter. Tá? Você está participando disso tudo. E o sangue dessas pessoas vai vir na tua mão. Então você sabe sim. Porque a Bíblia estava lá. Se você ler os 10 mandamentos, você vê que o que você fez foi errado. Não é porque você não sabia, não. Você fez porque achou que ia ter benefício de alguma coisa. Conclusão, Deus é tão justo que olha o que Ele está fazendo. Olha o que Ele está fazendo. É muita oração que a gente tem que ter. Amém, igreja? Amém. Essa palavrinha para vocês aí não é palavrinha de conflito, de confronto mesmo. Não é de paz e amor, não. Meu marido fala que eu sou dura. Eu falo, não, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Palavra de confronto mesmo. Acorda, desperta tu que dorme. Você, pastor que votou na esquerda, você, pastor, ou na direita, você, pastora que votou, desperta. Vai lá e veja que o que vocês fizeram foi certo. Porque agora vocês têm, além de uma casa dividida, que Deus vai cobrar, vai entrar com a espada, ainda tem um altar dividido e a igreja as ovelhas vão se dispersar. Porque Deus vai fazer isso. Não é eu que estou dizendo, não. É a justiça de Deus. E começa pela igreja. Amém? Amém. Fica na paz, até a próxima. Tchau, fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau.